Uma novidade interessante é a mini barra de ferramentas. Quando eu seleciono um objeto, aparece uma mini barra de ferramentas com as funcionalidades mais usadas do Word. Então, o pincel de formatação está presente nessa mini barra de ferramentas. Eu posso selecionar um objeto, acessar a mini barra de ferramentas e então clicar no pincel de formatação. É a mesma coisa de clicar no botão pincel de formatação. Além disso, se você quiser acessar essa funcionalidade, você pode apertar Ctrl Shift C diretamente no teclado. Vamos aprender agora a localizar textos dentro do seu documento. Vou fechar aqui a área de transferência para que a gente possa trabalhar com a procura. Se você pressionar Ctrl L, você vai ter acesso ao painel de busca, ou melhor, o painel de navegação do Word. Esse painel de navegação, ele funciona como um painel de busca. Você pode navegar pelo documento utilizando a visualização que você tem das páginas, mas você pode também realizar uma pesquisa no seu documento. Por exemplo, vamos procurar a palavra Lenin, meu nome. Só de digitar a palavra Lenin, automaticamente o Word procura essa palavra no seu texto e mostra para você as ocorrências dessa palavra. Se você ver aqui nessa terceira aba, ele mostra um trecho aonde essa palavra foi encontrada. Vamos inserir essa palavra em mais algumas posições, só para a gente ver o que acontece. Vou colocar uma vez aqui, vou colocar mais uma vez aqui, e vou novamente pressionar a tecla Ctrl L, digitar o Lenin e dar Enter. Veja, agora nós temos 3 ocorrências. Só de eu clicar com o mouse nas ocorrências, eu me desloco dentro do texto. É uma forma fácil de navegação. Então você pode navegar visualizando a estrutura do documento, você pode navegar utilizando uma busca rápida. Esses botões servem para você mover-se dentro das opções de busca, das palavras que ele encontrou. Esse X remove a palavra pesquisada atualmente e permite que você insira outra. Eu inseri um parágrafo que contém erros de ortografia e gramática, para que a gente possa trabalhar agora. O Word marca em vermelho palavras que podem estar com erro de ortografia. Eu digo podem, porque na verdade o Word procura essa palavra no dicionário interno dele. Se ele não encontra, ele imagina que pode ocorrer um erro e permite que você faça alterações. Se você clicar nessa palavra com o botão direito do mouse, ele mostra para você algumas sugestões que ele entende que podem estar corretas. Permite também que você ignore esse erro, porque pode ser uma palavra que ele não tem no dicionário dele, mas que está correta. E permite ainda que você adicione essa palavra ao dicionário, para que no futuro ele não venha reconhecer como um erro. Além disso, você pode criar uma autocorreção, ou seja, toda vez que você digitar uma palavra daquela forma, ele vai substituir por outra forma. Quando ele sublinha a palavra em verde, ele entende que existe algum outro tipo de erro. Não exatamente um erro de palavra de dicionário, mas, por exemplo, um erro de gramática. Nesse caso, ele está avisando a você: verifique a repetição de palavras ou símbolos. Como nós colocamos mais de um símbolo, ele sugeriu que você removesse o excesso. Então, olha, se eu clicar com o botão direito em você, ele vai mostrar a sugestão você acentuado. Eu posso ainda clicar no botão ortografia e gramática que está na guia revisão, que é a mesma coisa de pressionar o F7. Clicando aqui, ele vai acionar o corretor ortográfico do Word. Veja, ele encontrou a palavra louvor, viu que ela não pertence ao dicionário e fez sugestões de substituição. Você pode acatar a sugestão ou continuar a sua pesquisa. Vamos acatar. Ele voltou para a primeira palavra, que a gente ainda não corrigiu, parabéns com M, e sugere parabéns assim. Então agora a nossa verificação ortográfica está completa. Digo isso porque esse texto que vem em seguida eu pedi para ele não considerar no nosso trabalho.
A palavra favelização está grifada no documento em edição pelo fato de existir necessariamente um erro em sua grafia, o qual pode ser corrigido com o auxílio de uma lista de palavras do dicionário do Word, que é disponibilizada ao se clicar com o botão direito do mouse a palavra em questão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui primeiro para você. Eu vou substituir aqui o Z por um S. Automaticamente o Word já coloca aqui um sublinhado ondulado na cor vermelha. Isso indica que o Word não encontrou essa palavra no dicionário dele. Ou seja, pode ser um erro de ortografia. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele me mostra um menu rápido com algumas palavras que eu posso substituir. As palavras que ele entende do dicionário dele que se assemelham a essa. No caso, ele tem a palavra disponibilizada com Z. O texto que ele está citando aqui, que tem a palavra favelização, é esse. Ele está com uma qualidade baixa. Eu trouxe ele diretamente da prova e a qualidade não está boa. Mas a palavra está aqui, ó, favelização. Então ela está sublinhada também. Muito bem. Nós vimos então que esse erro pode ser corrigido com o auxílio de uma lista de palavras do dicionário do Word, que é disponibilizada se clicar com o botão direito do mouse na palavra em questão. Ok. Então a questão aparentemente está correta, certo? Pois é, ela está errada. O erro está na palavra necessariamente. A lógica aqui é: o Word procura a palavra no dicionário dele, se não encontrar, ele marca. Pode ser um problema de ortografia, um erro na sua grafia, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente que aquela palavra ele não tem no dicionário dele. E aí ela aparece grafada assim. Questão errada. O nosso terceiro tópico agora é para trabalhar com a formatação de texto e de parágrafos. Bem, falando em formatação, estamos falando na guia página inicial, especialmente no grupo fonte, parágrafo e estilo. Fonte vai trabalhar os aspectos dos caracteres: negrito, itálico, sublinhado, a cor da frente, a cor do fundo, alguns efeitos. O parágrafo vai trabalhar numeração, alinhamento, distância entre parágrafos, distância das linhas no mesmo parágrafo, etc. O estilo é o agrupamento de formatação, tanto de fonte quanto de parágrafo, facilitando a aplicação de diversas formatações de uma só vez. Vamos começar aplicando efeitos de fonte. Vamos selecionar essa primeira linha e vamos lá para o grupo fonte da página inicial para a gente observar os efeitos disponíveis. O primeiro é esse aqui onde aparece a palavra Arial, que te oferece uma gama de opções de variação de fontes disponíveis no Word para você trabalhar. À medida que você vai rolando as opções, você percebe que existem diversas fontes diferentes. Então, fonte, na verdade, é o tipo da letra. Vamos deixar em Arial. Ao lado, 8,5 é o tamanho da fonte. Você pode escolher qualquer um desses tamanhos disponíveis ou até digitar nessa caixa de texto o tamanho que você deseja. Vamos colocar 12. Ao digitar o 12, você percebe que toda a parte que está selecionada passou a ter o tamanho 12. Ao lado do 12, nós vemos esse A maiúsculo com a setinha para cima e com a setinha para baixo. Isso faz aumentar ou diminuir o tamanho da fonte que você já escolheu. Ele vai fazer esse incremento ou essa diminuição de acordo com os números que já estão aqui pré-programados. Então, do 16, ou ele pula para 18 ou ele volta para 14. Ele não acessa o 15 ou o 17. Se você desejar o 15, você tem que digitar nessa caixinha. Ele aceita, mas aí você tem que digitar. Esse botão aqui transforma o seu texto em maiúsculos e minúsculos. E ele tem várias opções diferentes. Como, por exemplo, a primeira letra em maiúsculo. Mesmo que você digite em minúscula, a primeira letra dessa sentença ficará em maiúsculo se você escolher essa opção. Minúscula vai converter todo o texto em minúsculas. Maiúsculas, todo o texto em maiúsculas. Colocar cada palavra em maiúsculas significa que a primeira letra de cada palavra vai ser escrita em maiúsculas. E alternar maiúscula com minúscula, o que tiver maiúscula vira minúscula, o que tiver minúscula vira maiúscula. Esse botão, ele limpa toda a formatação existente. Ele retira as formatações que você colocou, deixando o texto sem nenhuma formatação. O padrão do Word é o Times New Roman. Então a letra vai voltar para essa fonte Times New Roman.
Ainda no grupo fonte, nós podemos acessar o negrito, que faz com que a fonte fique reforçada, com que a letra pareça ser mais grossa do que o usual, o itálico, onde ela fica deitada, e o sublinhado, que passa um risco abaixo. O sublinhado, eu posso ainda escolher qual a forma do sublinhado que eu desejo, pontilhado, um riscado duplo, uma ondinha, etc. O taxado vai colocar no seu texto um risco. Esse aqui é o subscrito e esse o sobrescrito. O subscrito, o texto fica abaixo da linha normal e o sobrescrito acima da linha normal. Além disso, nós temos o efeito de texto, que permite você colocar sombras e outros efeitos interessantes, como relevo e brilho. Esse botão permite que você faça uma marcação no seu texto, um destaque, como se fosse aquelas canetas de marca-texto. E esse último permite que você escolha a cor do texto. Você pode escolher uma cor já padronizada, pode escolher uma cor dentro de uma paleta de cores e pode inclusive personalizar o tom de cor que você deseja. Para completar, vamos acionar a caixa de diálogo fonte, que tem outras opções disponíveis. Veja, além da fonte, nós temos o estilo da fonte e nós temos o tamanho. Podemos escolher a cor da fonte aqui, escolher o sublinhado e a cor do sublinhado. Veja aqui a lista de efeitos possíveis. O taxado já existe um atalho no grupo fonte, mas nós temos ainda o taxado duplo, versalete, todas em maiúsculas e oculto. O taxado duplo, ele é a mesma coisa que o taxado, mas com um risco duplo. Veja o exemplo aqui embaixo. Sobrescrito e subscrito nós já conhecemos, também já existem lá no grupo fonte. O versalete, ele vai colocar as letras em caixa alta, porém respeitando maiúsculas e minúsculas. As maiúsculas terão um tamanho maior do que as minúsculas, mas todas serão escritas em estilo de caixa alta. Todas em maiúsculas e, finalmente, o oculto. O oculto, o texto não aparece na tela, mas ele está lá. Se você clicar com o botão direito O oculto não mostra o texto na tela, porém o texto continua presente no seu documento. No oculto, o texto não aparece na tela, porém ele continua presente no seu documento. Se você agora clicar no botão Mostrar Ocultar, esse texto oculto aparecerá sublinhado, pontilhado. Se você clicar no botão Mostrar Ocultar, ou Mostrar Tudo, o texto oculto vai ser apresentado para você. Para diferenciar, ele vem com esse sublinhado diferente, identificando que esse texto não aparecerá na impressão. É ainda importante saber que existe essa mini barra de ferramentas, com as opções de tratamento de fonte e algumas de parágrafo. No parágrafo nós temos aqui o centralizar e os recursos, além do pincel de formatação. As demais fazem parte do grupo fonte. Vamos agora ao estudo da formatação dos parágrafos. Vamos selecionar esse primeiro parágrafo e vamos ao grupo parágrafo observar as opções disponíveis. As mais utilizadas são essas quatro que aparecem aqui: alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e justificado. Observe. O justificado dá uma aparência maior de organização. Ele distribui as palavras na linha de modo que a linha pareça totalmente preenchida. Ao lado das opções de alinhamento, nós temos a opção de espaçamento de linhas do parágrafo, tanto entre as linhas do parágrafo, nessa primeira parte, quanto entre os parágrafos. Você pode aumentar a distância entre os parágrafos ou reduzir a distância entre os parágrafos.
Todas essas opções também ficam disponíveis neste item aqui, opções de espaçamento de linha. Clicando aqui, aciona uma janela onde eu posso configurar várias opções de parágrafo, incluindo o espaçamento. Nós estamos aqui, ó, posso incrementar ou decrementar o espaçamento antes do parágrafo, depois do parágrafo e o espaçamento entre linhas. Posso escolher um espaçamento simples, 1,5, duplo. O pelo menos eu vou indicar aqui qual é o tamanho mínimo dessa distância. O exatamente eu vou indicar qual o tamanho exato que eu quero que essa distância sempre tenha. E o múltiplos quando esse espaçamento varia de um parágrafo para outro. Ainda no grupo parágrafo, nós temos as opções de marcadores e numeração. Os marcadores vão permitir que você inicie uma lista com marcadores. Você pode escolher, inclusive, o tipo de marcador que deseja. A numeração, da mesma forma, inicia uma lista numerada. Eu posso usar a lista padrão ou escolher uma outra forma de lista, com números, com letras, com algarismos romanos e assim sucessivamente. E posso também trabalhar com uma lista de múltiplos níveis. Assim, usando a indentação, o recuo, eu posso incluir vários níveis no meu trabalho. Por exemplo, eu posso selecionar esse tipo aqui, aplicar a mesma formatação num parágrafo subsequente, e se eu recuar esse parágrafo para a direita, ele vai seguir a numeração do parágrafo anterior. O recuo ele cria uma espécie de hierarquia entre os parágrafos. Se o parágrafo está numa lista numerada, então ele acrescenta um nível nessa lista. Já a classificação permite que você ordene os parágrafos de acordo com os critérios escolhidos. Esses critérios podem ser definidos aqui nessa janela. Então você vai escolher a forma de classificação que você quer, se vai ser texto, número ou data, se você quer crescente ou decrescente. Havendo empate, qual será o critério de desempate? Você pode escolher aqui e aqui. Além disso, você vai determinar se a sua lista tem cabeçalho, ou seja, se tem uma linha que será considerada como título ou não. Clicou em OK, a ordenação é efetuada. Deixa eu mostrar isso para você. Vamos colocar aqui alguns parágrafos com 2 ou 3 letras apenas. Vamos lá. CBG, ABC, AAA, AJT, FTH. Vamos selecionar esses parágrafos e vamos clicar na classificação. Vamos escolher classificar por parágrafos do tipo texto em ordem crescente, ou seja, o primeiro tem que ser o AAA. Vamos ver se funciona. Ok, funcionou corretamente. Para finalizar o grupo parágrafo, nós temos as opções de sombreamento e de borda. O sombreamento permite que você escolha uma cor para ficar no fundo do parágrafo, enquanto a borda permite que você crie linhas em volta do parágrafo, como, por exemplo, as bordas externas. Mais opções nós encontramos acionando a caixa de diálogo do parágrafo. Nós temos aqui os recuos e espaçamentos, que nós já vimos, o alinhamento, o nível do tópico, o recuo e o espaçamento, e nós temos as opções de quebras de linha e de página. Vamos primeiro observar os recuos e espaçamentos. Nos recuos, vale a pena ainda destacar o recuo especial. Nós podemos incrementar a distância da primeira linha em relação à margem ou a distância das demais linhas em relação à margem. Já nas quebras de linha e de página, nós vamos dizer ao Word como ele deve se comportar quando um parágrafo ocupar mais de uma página, quando ele iniciar numa página e terminar na outra. Como que ele faz? Como que ele decide qual parte do parágrafo fica em qual lugar? Então nós temos aqui o controle de linhas viúvas e órfãs, nós temos o manter com próximo, manter linhas juntas e quebrar página antes. O controle de linhas viúvas e órfãos não vai deixar o parágrafo numa página e uma linha apenas na outra. Ele vai procurar agrupar esse parágrafo. Manter com o próximo, ele vai dizer para o Word que esse parágrafo deve ficar sempre junto com o próximo parágrafo. Se o próximo parágrafo ficar na página subsequente, o parágrafo atual também irá para a página subsequente. Manter linhas juntas, ele não permite que o parágrafo seja quebrado, que você comece o parágrafo numa página e termine na outra. Finalmente, o quebrar página antes obriga a iniciar uma nova página com esse parágrafo.
Vamos agora trabalhar com a tabulação. Eu vou retirar aqui as bordas desse parágrafo para ficar mais fácil de entender. Tabular é criar marcas na régua de modo que quando eu pressionar a tecla Tab, o cursor salte para a próxima marca que existir na régua. O Word, por padrão, já inclui uma tabulação a cada 1,25 centímetros. Observe esse pequeno risquinho que tem aqui embaixo na régua. Ele aparece a cada 1,25 centímetros. Se eu pressionar a tecla Tab, você percebe que o texto salta dentro daquelas marcas. Ok? É permitido configurar essas marcas. Você pode levar o mouse, o ponteiro do mouse até a régua e então clicar duas vezes em determinada posição. Vou clicar duas vezes aqui em 1 centímetro. Pronto. Ele já me abre a janela de tabulação e coloca lá na minha régua uma marca de tabulação. No caso, ele traz essa posição que eu coloquei aqui nessa caixa, posição da parada. Eu posso mudar essa posição ou confirmar. Além disso, eu posso escolher o alinhamento. Qual alinhamento o texto terá quando eu digitar o texto nessa marca de tabulação? Esquerdo, centralizado, direito, decimal, se for um número, quer dizer, a vírgula vai ficar aí, barra, ou seja, vai aparecer uma barra aí formando uma espécie de tabela. Nos alinhamentos esquerdo, centralizado, direito e decimal, ainda posso definir o estilo de preenchimento. Ou seja, entre o tab que eu dei e a marca, como vai ser preenchido? Com espaço em branco? Com pontilhado? Com hífen? Você determina aqui nessa posição. Vamos colocar esquerdo e OK. Pronto, criei 1 centímetro e diz que eu vou ter um preenchimento. Vamos pressionar o tab para ver. O preenchimento nenhum. Vamos colocar o preenchimento pontilhado. Apareceu o pontilhado. Se eu der mais um tab, ele não vai preencher mais, porque as outras marcações não estão configuradas. Ah, essa setinha para a direita? Não, essa setinha para a direita é a marca de tabulação. Ela não é imprimível. Se eu clicar lá no pi, ela desaparece. Bom, eu posso escolher vários tipos de alinhamento. Se eu colocar o centralizado, o que vai acontecer? Naquela marca de tabulação, o texto fica centralizado. Vamos criar outra marca aqui nos 6 centímetros. Quando eu escolho, por exemplo, o alinhamento decimal, eu estou indicando que a vírgula vai ficar naquela posição. Então, olha, eu vou apertar agora o Tab. Observe que aqui na régua apareceu uma espécie de T virado de cabeça para baixo com um pontinho. Essa é a marca de tabulação decimal. E agora eu vou digitar o número. Por exemplo, 1500,00. Observou que o vírgula 00, a vírgula ficou bem embaixo da marca? Vamos fazer de novo? ABC Tab 354698,25. Tá vendo que ele está mantendo a formatação? Ó. A vírgula está sempre no mesmo alinhamento. Essa é a ideia de tabulação. Bem, eu posso acessar a janela e posso também escolher o tipo aqui, ó, nesse canto da régua. Veja, o padrão está centralizado. Se eu clicar uma vez, mudei para a esquerda. Se eu clicar aqui agora, já aparece à esquerda. Ó. Se eu clicar duas vezes, acesso a janela. Se eu clicar uma vez só, ele inclui. Se eu clicar em cima de uma marca, ele permite que eu movimente essa marca, que eu faça alterações. Se eu arrastar ela para fora da régua, ela desaparece. Então, se eu clicar uma vez, incluo a tabulação. Se eu clicar, segurar e arrastar, removo, se for para fora da régua, ou para a direita e esquerda, eu movo de lugar. O seu Word não tem régua? Ah, muito simples. Você pode ir aqui na aba Exibição e pedir para ele mostrar a régua. Essa é a forma de você acessar diretamente a tabulação. Outra maneira de acessar a tabulação é clicar neste botão Tabulação. Você já conhece o estilo? Não é muito cobrado em prova, porém é importante saber. Ele aparece aqui e acolá, muitas das vezes com tópicos conceituais na prova. No Word 2010, a grande mudança nos estilos
é a inserção de uma galeria. Uma galeria, ela permite que você visualize os efeitos antes mesmo da aplicação. Assim, ó, seleciono o parágrafo e aqui está a galeria no grupo estilo. Se eu clicar numa dessas opções, automaticamente o estilo é aplicado ao parágrafo selecionado. Você pode alterar um estilo clicando com o botão direito sobre ele e escolhendo a opção modificar. Assim você tem acesso a uma caixa de diálogo onde você pode escolher o nome e algumas características deste estilo. Mais adiante nós vamos ensinar como fazer essas alterações de estilo. Vamos aos exercícios? E então, preparado para resolver mais 5 exercícios? Então, 2011 CESP Correios. Agora sobre formatação de parágrafos e fontes. Ao selecionar uma palavra do documento e se clicar o botão que tem um N, será aplicado negrito a esta palavra, caso ela não esteja assim formatada. Corretíssimo. Se eu selecionar uma palavra e clicar o botão que tem um N, eu aplico o negrito. Mas só se ela já não estiver em negrito. Porque se ela já estiver em negrito e eu aperto o botão, o negrito é retirado, é removido. Portanto, a questão está correta. Questão 2. No CESP 2008 TST. Operando-se apenas com o botão esquerdo do mouse e utilizando-se de recursos disponibilizados na janela do Word mostrada, nessa questão tinha uma janela do Word, é possível alterar para maiúscula simultaneamente apenas a primeira letra de todas as palavras do seguinte trecho do documento: trabalhos que não são remunerados, mas que são trabalho. Então veja, eu vou selecionar aqui e agora nós vamos executar essa operação. É possível, usando os recursos que estão na nossa tela, alterar essa formatação para isso que ele está perguntando? Bem, eu sei que se eu vier aqui e clicar, eu vou ter acesso às opções que me permitem fazer isso. Não é verdade? Ele quer colocar em maiúscula apenas a primeira letra de todas as palavras. Então a gente vai vir aqui e colocar cada palavra em maiúsculo. Pronto, efeito esperado alcançado. Questão verdadeira. Questão 3. Ainda na prova do TST de 2008. Ao se pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e S, todo o texto no documento em edição será selecionado. Se em seguida for clicado o botão pincel, todo o texto será marcado com uma cor previamente definida, criando-se um efeito semelhante ao de um marca-texto. Errado. Ambas as afirmações estão erradas. Ctrl S aplica o sublinhado. Se eu quiser selecionar todo o texto, eu tenho que pressionar Ctrl T. E o pincel copia a formatação. Não faz nada de marcação de texto. Gabarito, item errado. Questão 4. CES Gran Rio 2011. O tipo de alinhamento no Microsoft Office Word 2007, representado pelo ícone tal, é utilizado para... Essa questão também serve para 2010, tá legal? Aliás, serve também para 2003. Bom, esse ícone que ele apresentou aí, nós acabamos de ver. É o ícone da tabulação centralizada. Então, letra A, alinhar o texto à direita da tabulação. Errado. Letra B, alinhar o texto à esquerda da tabulação. Errado. Letra C, alinhar os números ao longo de uma posição decimal comum. Errado. Centralizar o texto em cada lado da tabulação. Correto. Gabarito, letra D. Inserir uma barra vertical na marca de tabulação. Errado. Questão 5. FCC 2010 TRE de Alagoas. Dentro de um documento Word 2003, a formatação de um parágrafo a partir da margem esquerda, que provoca o recuo para a direita de todas as linhas do parágrafo, exceto a primeira, exige a especificação da medida do recuo depois de clicar em... Bom,
Então a primeira linha vai ficar normal, alinhada à esquerda. As demais vão ter um recuo, vão chegar para a direita. Bom, então vamos lá. Já deve ter ficado claro para você que nós estamos falando de um recuo. Então nós queremos saber, é um recuo da primeira linha? É um recuo das demais linhas? Que tipo de recuo que é esse? É um recuo esquerda, direita? É isso que a questão está te perguntando. Na verdade, é o chamado recuo especial. Dentro do recuo especial, nós temos o recuo da primeira linha e o recuo das demais linhas. Nesse caso específico, seria o recuo das demais linhas, mas não deixa de ser um recuo especial. Observe, na letra E, deslocamento do recuo especial. Este é o gabarito da questão.